Sara, amiga de Belo Horizonte, pediu para fazer um vídeo que contribuísse de alguma maneira com a saúde física ou mental das pessoas que assistissem. O tema é a relação do indivíduo com a casa e bem-estar. Um tema ótimo, porque estamos, na medida em que podemos, passando bastante tempo dentro de nossas casas. Mas antes, vou me apresentar. Sou Ana Paula Begrov, arquiteta, personal organizer, professora de design de interiores e faço parte da IMPAR Arquitetura, Engenharia e Organização. Durante a faculdade, participei de um grupo que estudava psicologia ambiental. Esse campo estuda o comportamento humano e sua relação com o ambiente. Então, tem bastante a ver com nossa conversa de hoje. A pesquisa foi aplicada em um espaço hospitalar de Florianópolis, que é a cidade de onde falo com vocês. Através de medições do espaço físico, entrevistas e outros métodos acadêmicos, constatamos que cada usuário tinha uma relação diferente com o espaço. Cada pessoa tem necessidades diferentes e demarca o espaço ao seu modo. Assim, por exemplo, os auxiliares de enfermagem sentem-se muito mais felizes se podem ter um espaço para colocar a bandeja das medicações, e também um espaço separado de descanso. Os visitantes costumam ficar felizes em ver o paciente bem acomodado. Também era importante uma cadeira confortável para passar a noite e um lugar para conversar. Os pacientes estavam gratos por poderem trazer alguns pertences pessoais para o local. Gostavam de ver quadros, fotos e também de receber visitas. E assim por diante. O que eu gostaria de falar sobre casas tem a ver com isso. Cada um enxerga e projeta um pouco de si e de suas necessidades no seu espaço de habitação. Mas antes, se vocês me permitirem, vou ler um trecho de um livro do qual gosto bastante. A Arquitetura da Felicidade, do filósofo Alain de Botton. A casa se transformou numa testemunha bem informada. Foi cúmplice das primeiras seduções, vigiou os deveres de casa sendo feitos, observou bebês envoltos em coeiros recém-chegados do hospital. Foi surpreendida, no meio da noite, por conversas sussurradas na cozinha. Experimentou noites de inverno, quando suas janelas ficavam frias como sacos de ervilhas congeladas. E crepúsculos no auge do verão, quando suas paredes de tijolos tinham o calor de um pão recém-saído do forno. Ela proporcionou não apenas refúgio físico, mas também psicológico. Tem sido uma guardiã da identidade. Ao longo dos anos, seus donos retornam depois de períodos de ausência e, olhando ao redor, lembram de quem eles eram. Embora a casa não tenha soluções para uma grande parte dos males que afligem seus ocupantes, seus aposentos são evidências de uma felicidade a qual a arquitetura deu a sua característica contribuição. Mas como a arquitetura contribui para essa felicidade? De que forma a nossa casa ajuda a construir uma vida mais feliz? O mundo em que a gente vive nos exige muito. A casa acaba refletindo essa exigência que temos em relação a nós mesmos. Muitas vezes nos sentimos frustrados porque a nossa casa não está exatamente como queremos, com o mobiliário que gostaríamos, com a pintura desgastada ou pouco organizada. Viver em uma casa salubre que reflita nossa identidade e desejos é muito bom, mas será que estamos de fato atendendo nossos desejos? Ou estamos apenas reproduzindo algo externo, propagandas, ideias de amigos, necessidades de status, etc.? Não existe uma maneira de não sermos influenciados pelo meio quando pensamos na arquitetura de nossos lares. Mas é importante que tenhamos consciência de que isso acontece, para que possamos ter uma relação mais saudável com a casa e também consigo mesmo. A casa deve estar de acordo, antes de mais nada, com o nosso corpo. A organização dos espaços deve ter a ver com as proporções de quem a habita e também com os movimentos cotidianos. Será que a sua casa tem sido um refúgio físico? Ou tem tantas coisas que têm atrapalhado o seu dia a dia? A gente também pode relacionar a casa com uma concha. Ela deve ser moldada de acordo com o nosso tamanho, nossos limites, nossas necessidades. Assim como uma concha, a casa pode ser moldada de dentro para
para fora, refletindo o nosso eu e sendo refúgio psicológico. Ela é guardiã da nossa identidade e também da nossa história. Outra coisa que a Lã de Botton nos diz a respeito desse assunto é que muitas vezes colocamos ao nosso redor formas e materiais que comunicam aquilo que precisamos interiormente, mas que estamos sempre correndo risco de esquecer. Por isso, recorremos a papéis de parede, bancos e quadros para impedir o desaparecimento de nossas verdadeiras identidades. Já pensou? Qual a característica do seu lar que você está tentando lembrar para você mesmo? Maíra Longinotti Felipe, arquiteta e pesquisadora, diz que quando o homem se vê projetado no exterior, torna-se potencialmente um pensador de si mesmo. A casa também é intermédio de nossa relação com outros. Ela assume função de proteção, segurança, guarda nossa intimidade, limita a aproximação, demonstra o que nós queremos que os outros vejam a respeito de nós mesmos. Por fim, não percebemos apenas o espaço físico de nossa casa. Ela também é influenciada por nossos sentimentos. O livro Homem Ambiental, que trata das relações entre o indivíduo e seu espaço, diz: todos nós, em algum momento, olhamos para o ambiente através das lentes deformadoras de raiva, incômodo ou frustração, e esse fato pode ser o mais importante na modificação de nossas ações do que as propriedades físicas daquele ambiente. Nós respondemos ao mundo real e também ao mundo percebido. Então, se sentimentos de raiva e frustração são importantes para as nossas ações e podem até ser mais importantes que as propriedades físicas do ambiente, talvez nós também podemos perceber os espaços através de sentimentos diferentes, de felicidade e carinho. Perceber de uma forma mais carinhosa as nossas casas pode também reverberar no modo como você trata a si mesmo, uma vez que a casa é o seu reflexo. Mude o que tem que ser mudado, mas aceite coisas que fazem parte da jornada, da história, da arquitetura da própria casa. Aceite até elementos de sua personalidade que foi impressa, moldada no lugar ao longo do tempo. Isso ajuda e muito na felicidade.